Felipe, Simon Ledo, do Coluna do Fla. Esse vai ser o terceiro confronto, então, contra um gigante europeu esse ano, né? A gente teve o Chelsea, que o Flamengo se superou, fez aquela virada histórica, aí depois teve a queda contra o Bayern, e o torcedor comenta muito sobre isso. Assim, o que é esse confronto com o PSG? Parece mais esse time, por mais que você elogie bastante, diga que é o melhor do mundo, ele lembra mais o Chelsea, que venceu o próprio PSG lá na Copa de Clubes, ou parece mais o Bayern, assim, na forma como você vê o adversário, por mais que seja um time diferente? O que o torcedor pode esperar? Na minha opinião, um time bastante similar ao Chelsea, porque o Bayern é uma equipe fisicamente muito forte, muito forte. O Paris, no que é questão de força física bruta mesmo, não é nesse mesmo perfil, são jogadores mais leves, mais ágeis, mais rápidos do que ao Bayern, um pouco similar com o que é o perfil de jogador do Chelsea, que não dá nem para comparar, porque são equipes totalmente diferentes, os três, né? Que jogam de uma forma até parecida em alguns momentos, em algumas fases do jogo, mas pelo físico poderia dizer que é um pouco mais similar ao Chelsea, mas são adversários diferentes, planos de jogo diferentes, sistemas, estruturas, bola parada, tudo, absolutamente tudo diferente. Então, jogo novo. Diego Alves, Cazé TV, prazer falar com você. Eu queria saber do Felipe Luiz. Eu sei que a gente está prestes a um grande jogo, uma grande final, mas eu queria saber do Felipe Luiz pessoa. Se ele olha para trás, final de 2023, quando você anuncia a sua aposentadoria, que para mim poderia ter sido antes, mas foi em 2023. Né? Mas eu queria saber de você o seguinte: você teve que passar por uma transição de carreira que não é fácil, de jogador para atleta, onde você se encontra treinando no Sub-17 e hoje você está a um dia de jogar um jogo final do Mundial, onde você pode se tornar campeão mundial como treinador. Eu queria que você fizesse um breve resumo de tudo que você passou no sentido de olhar para trás, as pessoas que te ajudaram quando você começou lá no Sub-17, o que você aprendeu e o Felipe de hoje, que está prestes a jogar esse jogo tão importante na tua vida, que eu te conheço como pessoa e sei da importância desse jogo, mas eu queria que você resumisse esse momento. O que você pensa, o filme que passa na tua cabeça. Obrigado. Próximo. Pô, faltou o café, né? Mas lembrando já dessa história, quando eu fui te dar carona e você derramou café no meu carro, esse dia aí, e como eu sonhava, né, em ser treinador, como a gente já conversava sobre isso, e durante quanto tempo passou pela minha cabeça ser treinador, e perguntando e falando com treinadores e falando com jogadores, e eu tenho certeza que meu passo pelo Sub-17, onde o clube me deu essa oportunidade, porque não é fácil que o clube abra as portas e te dê uma categoria já tão importante para treinar, não tenho nenhuma dúvida que foi uma das coisas mais importantes nessa minha trajetória. Ali eu consegui me experimentar, consegui colocar tudo que eu penso, errei muito, muito mais do que acertei, a base ela permite você fazer esses testes e eu tive uma conexão muito grande com os jogadores, com os meninos do Sub-17, são todos meus amigos. Eu vejo eles crescerem, alguns fizeram gols já no profissional comigo, então foi uma categoria que me deu toda essa confiança para chegar no profissional e saber como lidar com o jogador, como apresentar uma preleção, como falar no treino, como me colocar no campo, e foi muito importante. Do jogo, isso já preparando para o jogo de amanhã, na verdade foi tudo muito rápido, mas com um objetivo traçado na frente. Eu sempre tive muito claro os objetivos da minha vida. Parece que o tempo voou, foi muito rápido, porque a única coisa que a gente olha sempre é o próximo jogo, a vitória, o título e o que está pela frente. Então, esse é meu objetivo. O jogo de amanhã, tu me conhece bem, quantas e quantas horas estamos estudando durante o ano para chegar nesse momento aqui, e amanhã, a partir do momento que o juiz apitar, desfrutar e que vença o melhor.
A gente sabe que o futebol é um esporte coletivo, mas ao mesmo tempo existem os desafios individuais, né? As conquistas individuais. Nessa sua curta ainda, mas gloriosa carreira de treinador, você acha que você montar um Flamengo capaz de superar esse espetacular PSG é o maior desafio que você tem até hoje, pensando numa única partida como treinador, superar o Luiz Henrique, que já venceu tudo com o Barcelona, com o PSG, é o maior desafio que você tem pensando numa única partida? E em caso de vitória, será a vitória mais impactante da sua carreira até aqui? Nunca paro para pensar nessas conquistas individuais, nunca foi uma coisa que me mexeu nem como jogador, nem como treinador. A única coisa que me move é ser campeão. É a única coisa que passa pela minha cabeça. Hoje amanhã nós vamos ter a oportunidade de disputar mais uma final. Existem jogadores que jogam toda a carreira e nunca jogaram uma final, ou uma semifinal de uma competição importante. E hoje nós estamos com essa possibilidade. Então a única coisa que passa pela minha cabeça hoje é estar o melhor possível mentalmente para traçar o caminho para os meus jogadores e que eles entendam muito bem nosso plano para poder vencer esse jogo, que vai ser muito complicado contra o PSG, e sermos campeões com a camisa do Flamengo, que é a nossa grande motivação. Permita voltar um pouquinho a essa questão dos seus enfrentamentos, né, com o Luiz Henrique como na sua época de jogador, ele como já técnico. Eu queria perguntar para você falou bastante empolgado sobre como vocês tinham muitas estratégias, né, para conseguir vencer aquele Barcelona, um time histórico. Quais qualidades do Atlético, do Diego Simeone, ou pelo menos das melhores versões do Atlético do Diego Simeone, você gostaria de ver no seu Flamengo amanhã contra o PSG? O que eu venho vendo durante quase todo o ano, que é a competitividade, a maneira com que a minha equipe compete. A minha equipe sabe sair jogando dentro da área, com um goleiro, sabe sair com saída média, sabe sair também longo. A minha equipe sabe marcar pressão, mas também sabe baixar o bloco e marcar e sofrer todos os 10 atrás da linha da bola em algum momento. Sabe até jogar com um a menos. Já passamos até por penalidades esse ano. Então, porque é uma equipe muito competitiva. E isso é talvez a maior, que eu vejo, a coisa mais similar entre as duas equipes, a maneira com que eles competem, como eles vibram por cada bola, como eles apoiam o companheiro quando o companheiro erra, e quando a equipe está sofrendo, sofrem todos juntos. E quando está pressionando, também pressionam todos juntos. Isso para mim é o que mais reflete aquele Atlético e o que mais me deixou orgulhoso da minha equipe hoje. Felipe, Renato do Jornal o Globo. A minha pergunta vai no mesmo sentido de ter uma contemplação em relação ao que vocês estão construindo desde 2019, né? Você como jogador e como técnico. E me permita pedir uma comparação, que é sempre difícil entre gerações, mas entre vocês e a geração de 80, que ganhou muita coisa aqui no Flamengo e tem um diferencial, né, que sempre é exaltado pela torcida, que pede o mundo de novo, que é esse título mundial, esse título interclubes, né, 81 contra o Liverpool. E agora vocês têm a chance de novo, tiveram em 2019, tem agora. Eu queria saber se é algo que vocês conversam no vestiário, essa chance de vencer o Mundial de novo, colocar uma segunda estrela no peito, e talvez ser considerado talvez a maior geração, né? Se é algo que vocês ambicionam. Você fala muito de fazer história e ter ambição, né? É algo que vocês conversam, é algo que motiva a mais, um jogo que não precisa de muita motivação, né? Já tem suficiente, mas é algo a mais, essa chance de fazer uma história única. Obrigado. Nunca nenhuma geração vai ser maior que a geração de 81, que foi a primeira. Se hoje existem 40 milhões de flamenguistas, foi por causa daquela geração. Hoje no mundo, quantos Arthurs tem no Brasil, né? Por causa do Zico, quantos Leandros, né? Vocês sabem bem que é uma geração que marcou uma época, que fez os pais levarem os filhos pequenos para o estádio durante anos, com o Flamengo mal, e eles lá apoiando 40, 50 milhões de torcedores por causa daquela geração mágica. Nunca ninguém vai chegar perto daquela geração. Mas, como eu repito o que eu falei para tua companheira, esse grupo tem o interesse, o sonho de fazer a própria história, que estamos construímos aí com todos esses títulos que conquistamos nesse ano, e com essa possibilidade de colocar uma segunda estrela no peito também ficar marcado, né? Fazer o Flamengo ficar maior ainda. Isso vai aumentar ainda mais a geração de 81, vai aumentar ainda mais a geração de 19, de 22, todas elas que conquistaram grandes títulos, e quem vai ganhar com isso é o Flamengo. Então esse é o principal, acho que passa na nossa cabeça, é fazer a nossa própria história, colocar a nossa foto na parede e ficar marcado.
Felipe, Raíza Simplício da Gol Brasil e da revista Placar. Em 2019, né, você disputou aquela final contra o Liverpool, um jogo super duro também entre as duas equipes, foi para prorrogação. E eu queria que você pudesse explicar para a gente um pouco o que você vê de diferente daquele Flamengo de 2019 para esse Flamengo de 2025. O que esse Flamengo de 2025, de repente, tem de vantagem em cima daquele Flamengo de 2019, né, que não conquistava títulos há muito tempo e chegou aqui depois de conquistar aquela Libertadores da forma que foi. Quais são as diferenças que você vê desses dois times e o que você vê que pode ser um ponto positivo dessa vez? Na verdade, nunca parei para pensar na diferença das duas equipes. São duas equipes que fizeram história, mas são equipes muito diferentes. Daquele grupo só estão o Arrascaeta e o Bruno Henrique como jogadores. Não tem mais ninguém, né? Não tem mais, acho que não tem mais ninguém daquele grupo. É isso. Daquele grupo não tem mais ninguém. E é contra um adversário diferente, então acho que é um contexto que não dá para comparar, seria até injusto. Aquele grupo fez aquela história, foi linda, foi uma história de amor com o torcedor, foi um grupo que marcou história, e agora esse grupo de jogadores, que são praticamente todos novos no clube, que querem fazer sua própria história, querem ficar marcados também. Para isso, nós temos que não nos comparar, senão ir atrás de fazer a nossa história. Felipe, boa tarde. Felipe, aqui, Bruno da TV Record. Felipe, ontem o Alexandre falou com a gente, né, da imprensa, chamou a atenção ele falando sobre enfrentar o PSG não é algo que para ele seja tão diferente, né? E aí eu queria te falar, a gente está falando sobre as qualidades do PSG, velocidade, juventude, mas tem uma qualidade que eu queria saber se para você, eu acho que é determinante também para um jogo, que é a experiência, né? Esse Flamengo tem Jorginho, tem Danilo, tem Alexandro, tem o próprio Arrascaeta, Bruno Henrique. Falando da qualidade do seu time, você acha que isso você tem a mais do que, por exemplo, do outro lado? A experiência, aquela coisa do jogar uma partida, 90 minutos, cadenciar quando precisa, é uma virtude do seu time? Até não ganhar a Libertadores, o nosso time não sabia jogar Libertadores. E era um time experiente. Foi o que eu escutei a temporada inteira. Me desculpe, mas foi o que eu escutei, que o nosso time não sabia jogar a Libertadores, que era um time sem alma e um time que não era cascudo. E agora ganhamos e agora, de repente, fica um time com experiência. Eu não penso nisso, eu penso na qualidade do jogador, em como ele lida com diversos tipos de situações no decorrer do jogo. Esse PSG ganhou contra uma das equipes mais experientes da Europa, que era a Inter de Milão, contra uma das melhores defesas da Europa, que era a Inter de Milão. E muito experiente, uma equipe muito jovem. Nós, na final da Libertadores, vencemos com uma equipe teoricamente mais experiente contra uma equipe mais jovem, que era do Palmeiras. Para mim, o que define uma final, o que define um time que é melhor, é as decisões que eles tomam com bola e sem bola dentro do que é o contexto do jogo, independente se é final, se é semifinal. E nisso, os meus jogadores já demonstraram durante todo esse ano e também ano passado que são muito grandes, são jogadores gigantescos, já passaram pelos maiores clubes da Europa, a maioria deles, e são jogadores que ganharam o direito de jogar no Flamengo, porque são muito bons. Então, como são bons, eu sempre espero, e já conheço, espero a melhor versão deles no jogo de amanhã, e tenho confiança que eles vão estar no seu melhor momento, até mesmo porque tiveram tempo para descansar. Entrão, Casé TV aqui, prazer falar contigo. Felipe, a gente já viu você fazer escalações diferentes ao longo da temporada, baseado no adversário que você enfrentava. Para o jogo de amanhã, obviamente você não vai entregar a escalação agora, mas a tua decisão ela vai ser baseada no que o Flamengo vai fazer sem a bola, o que vai pesar mais é o Flamengo vai fazer sem a bola, na hora de você escolher os atletas que vão a campo, ou você tem uma outra estratégia, um outro pensamento na hora de decidir os 11 que vão começar o jogo? Obrigado. Nunca é esse com bola ou sem bola, nunca é nesse pensamento. Primeiro o momento do jogador, o momento da equipe, o que a equipe precisa. Eu sempre penso no que vai ser melhor para a equipe. Com bola e sem bola. Para mim, não separo essas duas fases, elas vão juntas. E claro que é fundamental que os jogadores entendam o que fazer sem bola e também com a bola. Então eu vou ainda, na verdade eu já sei, mas ainda tem mais um dia até amanhã para poder ver como estão sentindo os jogadores, o momento deles, as características que a equipe precisa para poder definir o melhor
11, na minha opinião, que pode neutralizar e principalmente jogar contra o PSG. Felipe, boa tarde. Gabriel Orfão, da revista Placar. Felipe, você chega agora ao fim do seu primeiro ano completo, né, como treinador profissional, e nesse tempo você enfrentou equipes que podemos chamar de menor investimento, enfrentou grandes equipes do Brasil, da América do Sul e gigantes europeus. Eu queria entender um pouco de você quais as principais diferenças na hora de preparar a sua equipe, seja para enfrentar um time de menor investimento, um time da América do Sul ou até mesmo um gigante europeu como o PSG. Obrigado. Não muda. É basicamente a mesma história sempre, né? Estudamos o adversário, preparamos o que é um plano de jogo e em função também das características dos nossos jogadores, o modelo de jogo que o Flamengo pede, e a partir daí, se o adversário tem menos qualidade ou mais qualidade, vai definir aonde a gente vai jogar, se é perto da área do adversário ou se é perto da nossa área. Mas os jogadores estão preparados para todo tipo de fases e contra todo tipo de adversário. E aí, dentro do campo, eles que são os que colocam a mágica, né, fazem a mágica acontecer. ¿Qué tal, Felipe? Gusto en saludarte, Fabricio Domínguez para Fox México. El partido pasado decías que en tu carrera habitualmente no te sientes favorito. Hoy parece, ¿no? que es una realidad que el PSG parte como el favorito para este partido. ¿Cómo trabajar esta parte mental si incluso eso te quita algo de presión a ti, a tus futbolistas, estando conscientes de ese golpe histórico que se puede dar de demostrar lo que América, lo que Brasil puede competir con el fútbol de élite? Y si me permites una segunda, tuviste varios enfrentamientos como futbolista ante los equipos de Luis Enrique. ¿Qué recuerdas de esos enfrentamientos que te puedan ayudar a lo mejor hoy para preparar este partido? Espanhol o portugués? Espanhol. Bueno, primero tuve muchos enfrentamientos, como dijiste, con Luis Enrique, pero yo como futbolista. En otros momentos, ¿no? Él estaba en el Barça, tenía a Messi, tenía a Suárez, a Neymar, aquel equipazo, y nosotros teníamos otras armas para poder frenarlos, ¿no? Y eran todo tipo de armas. Íbamos a una verdadera batalla y algunas veces hemos logrado, por ejemplo, hemos eliminado el Barça en Champions, pero otras veces nos han ganado y sobre todo en Liga. Entonces, es un entrenador muy bueno, ya ha demostrado durante muchísimos años y se ha reinventado, ha hecho quizás una de sus obras más bonitas, que fue este PSG, que no tenía una estrella, sino que la estrella de este equipo es el equipo, y eso es lo que yo valoro más. ¿Y ahora lo demás? Sobre si te quita presión. Ok, no, yo como te dije, yo como futbolista me sentía diferente, pero como entrenador nunca estamos con el sentimiento de que somos favoritos, siempre tenemos que preparar todo, y yo pienso siempre que tengo que dar todo muy claro, muy masticado a los jugadores, todo el camino hacia la victoria. Luego ellos dentro del campo son los que juegan, son los que están con más confianza, menos, y mi trabajo es intentar dar el camino hacia lo que es el triunfo.